Olá, tudo bem? E aí, como é que você tá? Bora falar mais de Cruzeiro? Vamos lá? É, é isso aí. Vamos falar de Cruzeiro, final de semana, importante vitória sobre a Chapecoense, mesmo não mostrando um grande futebol. A equipe do Cruzeiro fez a sua parte, né? Conseguiu os 3 pontos, que é o que mais importa, é o que realmente interessa, porque nós estamos no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, gente, é o seguinte: o Campeonato Brasileiro ele é pura e simples matemática. São pontos corridos, então não é essa coisa de meritocracia. Nem sempre o que vai vencer, nem sempre o que vai jogar melhor vai ser o campeão. Muitas das vezes é só aquele que vai somar pontos, mais pontos. Então você pode fazer uma partida, um campeonato, sei lá, várias partidas ruins, mas sair de campo, dentro ou fora de casa, com um bom resultado. Uma vitória, por exemplo, um empate, um jogo difícil, somar pontos. E aquele que somar mais pontos chegou lá na frente, independente se ele jogou o melhor campeonato, o melhor futebol, ele vai ser consagrado campeão. É melhor do que as Copas, né? As Copas é aquele jogo de 180 minutos, jogo na casa, jogo fora de casa, e às vezes jogando uma partida mal, você pode perder o título, pode perder a classificação. O que aconteceu exatamente com o Cruzeiro ano passado contra o Corinthians, né? Fez uma partida muito ruim no Mineirão, foi prejudicado, é bem verdade, por um gol de mão aí do jogador do Corinthians, mas lá fez um jogo melhor, poderia ter saído com a classificação lá, mas por causa do resultado aqui, jogado mal aqui, quando tinha tudo para vencer, acabou sendo eliminado. Mas, gente, é aquela coisa, né? Ontem, 2 para o Cruzeiro, 1 para a Chapecoense, resultado fundamental para as pretensões do Cruzeiro. O Cruzeiro soma 23 pontos, está na 9ª posição. Para quem pegou esse time aí com 4 pontos de 24 disputáveis naquela época, né? A temível era Tite, curta, ainda bem, curta era Tite, que até hoje nós estamos aí, né, tendo que remar contra a maré para recuperar aqueles 20 pontos perdidos nas rodadas iniciais. Pois é, graças a Mister, graças ao nosso treinador português, que mudou tudo, né? Chegou, fez uma reviravolta, o elenco que estava jogando mal, um elenco disperso, fisicamente quebrado. Ele chegou, trouxe incentivo, à beira do gramado um treinador que não para, um treinador que está sempre ali. Então mudou muita coisa e o Cruzeiro mudou muito por causa do trabalho, principalmente do Arthur Jorge. Isso é inegável. A partir de ontem, não gostei, principalmente os 15 minutos finais foram de doer. O Cruzeiro, por muito pouco ali, não cede ali um empate para o adversário, ganhando de 2-0. Poderia estar 3-0, o primeiro gol foi mal anulado, do meu ponto de vista, né? Não houve falta no lance do Caio Moraes. O juiz estava próximo, viu que não houve falta, manteve a decisão de seguir com o jogo. Sai o gol, o VAR chama, ele vai lá e muda, né? Se ele estava perto, ele viu, ele é melhor do que ninguém para dizer se foi ou se não foi. Mas enfim, o importante foram os 3 pontos, 2-1, Caio Jorge voltou a marcar mais uma vez, gol de pênalti, sempre competente na hora de fazer a cobrança, pênalti discutível em cima do Matheus Pereira. Segundo gol, depois da entrada do Christian, o Caio Jorge mais uma vez deu um passe. É o que a gente está falando aqui, ó, sobre esse cara aí, ó. Esse cara voltar a jogar, muita coisa vai mudar. Artilheiro do Brasileiro do ano passado, artilheiro da Copa do Brasil, inquestionável centroavante.
que está se recuperando fisicamente. Ontem já deu mais um passo a melhor, mas ele só vai realmente voltar a 100%, gente, no segundo semestre depois da parada da Copa. Outro ponto alto ontem que eu gostei demais, que eu gostei pra caramba ontem do que eu vi, foi do Sinisterra. Mais uma partida em que ele volta, joga, né, faz aí a partida inteira. E a torcida, boa parte da torcida está pedindo ele como titular, e eu não vou negar que eu também gostaria de ver. Tem muito potencial, jogador muito bom de bola, procura os espaços, é driblador, parte para cima, sabe a hora de atacar, sabe a hora de chutar, chuta muito bem. Na última partida anterior a essa, ele fez 2 grandes chutes de fora da área, forçando o goleiro adversário. No caso era o goleiro do Goiás, né? A gente se lembra o goleiro do goleiro do Goiás, o Tadeu, a fazer 2 grandes defesas. E o Sinisterra é isso, um jogador que, quando estiver também fisicamente, espero que haja realmente a renovação, que ele continue aqui na Toca 2. Mas quando ele voltar, ele vai ser extremamente importante. Vai ser aquele jogador e vai brigar sim por titularidade, não tenho a menor dúvida disso. O pessoal aí da frente aí, né? Eu acho que Arroio, né, abrir os olhos aí, porque o Sinisterra está chegando. E se ele voltar a uma plena forma física, jogador com bastante potencial, muito. Assim como, aí de um ângulo diferente, pela idade, é o Deiser também. Aí é uma questão, já não é física, ele está bem fisicamente, mas a questão mesmo é de imaturidade ainda. Um jogador muito novo, mas vai ganhando a cada vez mais experiência e tempo de treinamento que vamos ter aí após a Copa, para o Arthur Jorge dar uma arrumada, jogadores descansarem também. A atividade está sendo assim, jogo atrás de jogo, viagem, não tem tempo de treinamento, não tem tempo para treinar. É praticamente um jogo atrás do outro, você faz um treino coletivo ali para ajustar uma coisa ou outra rápida ali, escalar o time, ver quem tem condições físicas, porque muitos jogadores não têm. O Christian ontem foi poupado, foi um exemplo, né? Um jogador que fisicamente é muito forte, teve que ser poupado ontem, como eu disse, entrou e num lance que ele participou já colocou a bola nos pés do Sinisterra para fazer os 2-0. Diferenciado também o Christian, né? Importantíssimo. Eu acho que pilar ali, um dos pilares ali fundamentais do meio de campo do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é o Christian. Mas o resultado ontem muito importante, grande resultado. O que ficou mais importante foi realmente os 3 pontos. E agora é pensar, né, no próximo desafio, que é a Libertadores, quinta-feira, diante do Barcelona. E domingo que vem, também no Mineirão. Último jogo antes da Copa do Mundo. Cruzeiro recebendo o Fluminense. Aí eu fico até, sinceramente para você, eu fico um pouquinho menos preocupado, porque o Cruzeiro, quando pega time grande, joga com um time grande. Parece que ontem jogou contra uma equipe pequena, com todo respeito a Chapecoense, uma equipe que vai brigar. Eu não vou nem dizer que vai brigar para não cair, acho que já caiu. Péssimo, time fraco, muito limitado. Um clube também que não tem muitas condições de trazer muita coisa diferente no meio de temporada agora, contratar, então, na minha opinião, já caiu. Já está sendo exagerado, são 9 pontos, o time tem 9 pontos, tal, tá ali na zona de rebaixamento, ali não está tão... a gente está vendo em campo, né? E ontem o Cruzeiro quase conseguiu ceder um empate para esse time aí. Deprimente os 15 últimos minutos da equipe celeste ontem, deprimente. Que não aconteça mais, vamos esperar que não aconteça mais, né? Quinta-feira, principalmente, não pode errar, não pode jogar displicentemente como jogou ontem. É o jogo da vida, do semestre do Cruzeiro. O Cruzeiro só depende dele, precisa só vencer. A gente vai dar uma olhada aqui rapidamente aqui na tabela. Cruzeiro com 8 pontos, Universidade Católica 10, Cruzeiro vence, vai a 11. Depende só dele, 11 pontos, ele já elimina o segundo colocado, seria o Boca Juniors aí na tabela. O Boca Juniors tem 7, só pode chegar a 10. E aí que Boca Juniors e Universidade Católica lá no La Bombonera se engalfinhem lá e definam a outra vaga. O importante é o Cruzeiro se classificar com a vitória sobre o Barcelona, já eliminado aí, como vocês estão acompanhando aí, né? É isso aí.
E os números finais, vou passar para vocês, né? Cruzeiro 2, Chapecoense 1. Os números mostram a superioridade do Cruzeiro. Eu coloquei aí, né? Elegi aí como melhor em campo, na verdade, a torcida, né? Mais uma vez, um show da torcida cruzeirense. Que show, né? Inquestionável. Inquestionável. 45 mil no Mineirão, 45 mil num jogo contra a Chapecoense, né? Jogo que para outros clubes aí que a gente conhece aí, se chegasse aí a 20, a 15 mil, eles costumam mentir sobre o público, né? Chegasse a 15 mil aí, já seria muito. O jogo contra a Chapecoense, horrorosa Chapecoense, o torcedor foi lá, fez sua parte, cantou o jogo inteiro. Foi um show à parte a torcida do Cruzeiro. Mas outro tema que eu gostaria de abordar, só fechando aqui, tá? Cruzeiro joga quinta-feira, define 9h30 da noite. O Cruzeiro não precisa nem preocupar com a Bombonera, só preocupar aqui, que é vencer, classificado, pronto. O Cruzeiro pode até se classificar, não vencendo, mas aí vai depender do resultado da Bombonera. O negócio é fazer a sua parte aqui. Como eu disse, jogar sem cometer os mesmos erros de ontem, principalmente a displicência de alguns jogadores que, sinceramente, andando em campo, pode estar mal fisicamente, pede para sair, mas não anda em campo, por favor. O jogo em que o Cruzeiro, cada jogo do brasileiro agora, depois do que foi feito no começo do ano, cada jogo é uma decisão, né? A gente quer, não estou dizendo que o Cruzeiro vai brigar por título, dificilmente, não vai brigar por título brasileiro, mas precisa sair desse incômodo, essa incômoda situação que é ali próximo das zonas de rebaixamento. Então, cada jogo, pelo que foi plantado no começo do ano, cada jogo é uma decisão, cara. Não tem outra discussão, não. Cada jogo é uma decisão. Ontem nós tivemos também alguns resultados brasileiros. Eu não vou abordar os outros resultados, sinceramente. O assunto nosso aqui é só Cruzeiro. Mas uma coisa interessantíssima ontem que aconteceu foi o fato, né? A partida entre Bragantino, Red Bull Bragantino e Vasco, o jogo foi em São Januário, e nós tivemos aí uma revolta grande do torcedor vascaíno, não tem por que não ter. Perdeu de 3-0 para o Red Bull dentro de casa, e o técnico Renato Gaúcho, né, ficou ali balançando até ser realmente definido aí a sua saída. Mas é aquela coisa, Renato Gaúcho chegou há pouco tempo no Vasco, vinha de um trabalho muito fraco anteriormente no Grêmio, e a gente vê assim, técnico no Brasil, técnico em geral aqui, tem validade, porque o Renato Gaúcho sempre assim, né, começa muito bem, porque a gente está vendo também no Fernando Diniz, né? O Fernando Diniz, ele sai de um clube, vai para outro, depois vai para outro, estava no Vasco há pouco tempo, não deu certo, foi mandado embora também, agora está no Corinthians, está fazendo uma campanha. Ontem eu não digo que nem acompanhei o jogo, mas o pouco que eu ouvi falar da partida e alguns vídeos que eu vi aqui dos melhores momentos, o Corinthians também está jogando, está fazendo um bom campeonato. Ontem também não fez uma boa partida, mas saiu com a vitória, e o Fernando Diniz continua respirando lá. Também boa parte da torcida corintiana não quer ele lá, assim como o Tite quando veio aqui. E o Dorival Júnior também, mais um que sai de um, vai para outro, começa bem, daqui a pouquinho deslancha a perder, até ser demitido. É uma grande pergunta, né? O que se faz, né? O torcedor se faz aí. O técnico tem validade, Renato Gaúcho durou pouco tempo, Fernando Diniz, Dorival, enfim, né? Não é só brasileiro não, técnico do Grêmio lá também, outros técnicos também, né? Que passaram lá pelo Santos há pouco tempo atrás, técnicos estrangeiros também, que vêm aqui, começam até bem, mas daqui a pouquinho deslancham a não mais enganar o torcedor, né? O torcedor vê dentro de campo, aquele torcedor que vai ao estádio, que acompanha mesmo, ele vê que o
time não está jogando bem, tem alguma coisa errada, o esquema tático está errado. E aí acontece o que aconteceu ontem. Red Bull Bragantino 3-0, Vasco. A torcida do Vasco super revoltada, né? Chamando o Renato Gaúcho de burro ali. E ele, aquela reação normal dele, né? Fazendo um joinha, assim, beleza? Mas enfim, no Brasil, não sei, né? Técnico não dura muito tempo, não. Vamos esperar que o Arthur Jorge está fazendo uma campanha belíssima até o momento, ele continue, o contrato foi renovado, tá? Vamos esperar que tudo dê certo. Enfim, só fazendo aqui mais uma observação final, antes da gente ir embora, tivemos aí a corrida do treinão, corrida do Cruzeiro. A corrida do Cruzeiro acontece mais ali no final do ano. Participação do público muito boa, muito bacana, muita gente, lotado. O torcida do Cruzeiro não é só festa, não faz bonito, não é só no Mineirão, dentro do estádio, não. Também fora. Ontem, você está vendo aí o Mineirinho ao fundo, um verdadeiro mar azul de torcedores que participaram. Eu também estive lá, participei assim, não é aquela coisa, né? Participar por participar, né, gente? Eu não sou atleta nem nada, mas foi bacana aí a corrida. E todo mundo que participou está de parabéns. Minha medalhinha está ali, garantida. E se tudo der certo aí, pretendo participar da corrida oficial aí no final do ano. Tudo que é Cruzeiro é bom demais, gente. A torcida, mais uma vez, mais um show. E só tem a elogiar, né? O torcedor cruzeirense só merece isso aqui, ó. Muitas palmas, porque é incomparável. O torcedor cruzeirense é incomparável. Enfim, gente, vamos finalizar o vídeo. Libertadores, quinta-feira, 21h30. Não vou nem falar, que a torcida já está dando um show aí. O público esperado não é menos que 50 mil. E aí os jogadores dentro de campo fazer a sua parte, conquistar a vitória para garantir a classificação sem problemas. Isso aí já vai ser o ponto principal para o segundo semestre. Nós já conquistamos um dos pontos principais, que foi a Copa do Brasil. Classificação para as oitavas já está garantida. Agora falta a Libertadores e 3 pontos domingo aí sobre o Fluminense, para a gente ficar ali com 26. Vamos para a Copa do Mundo, vamos acompanhar, torcer. E aí, na hora que a gente voltar, vai ser outra coisa, né? Contratações aí esperadas, sob a tutela aí e o olhar, aquele olhar técnico mesmo do Arthur Jorge, para a gente começar a fazer um segundo semestre aí muito bom, quem sabe aí lutar por títulos, né? O Cruzeiro espera isso para esse ano, já que o Cruzeiro trouxe um técnico aí de primeira linha do futebol, né? Isso aí é sem dúvida nenhuma. E domingo, Fluminense, e aí parada para a Copa. Vamos aguardar para que tudo dê certo no próximo semestre. A gente espera sempre no próximo semestre muito bom. Vamos ter a corrida do Cruzeiro, vamos ter aí, se tudo der certo, as oitavas da Libertadores, a partir, né, logo depois da Copa do Mundo de julho, e também a Copa do Brasil e uma boa sequência do Brasileiro para a gente finalmente extirpar aquele começo de ano, daquela era tenebrosa, era Tite, que quase botou o ano todo aí a perder. O Arthur Jorge é o seguinte, a campanha do Arthur Jorge, ele conquistou 19 pontos desde que assumiu o time. Desde que assumiu o clube, 19 pontos conquistados. O Cruzeiro, no retorno, é o primeiro colocado, só para você ter ideia. O Cruzeiro tem exatamente o mesmo número de pontos conquistados pelo Flamengo a partir da era do técnico português, que chegou aí e mudou a história, né? O Cruzeiro é simplesmente o melhor time, melhor campanha ao lado do Palmeiras até agora, desde que chegou o Arthur Jorge, até agora, melhor campanha do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro estaria em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro se o Arthur Jorge, talvez aí, né, a gente pode falar que se ele começasse teria sido, né, mas desde que ele começou, o Cruzeiro até o momento é o time de melhor campanha no Campeonato Brasileiro. Vejam só, comparado com aquilo que a gente viveu com o Tite, né?
4 pontos, eu fico pensando, eu não consigo tirar isso da cabeça. 4 pontos em 24 possíveis. 17% de aproveitamento. Que lástima, né? Como diz aquele personagem lá, trágico. Bom, valeu, gente. Vou agradecer mais uma vez por acompanhar o vídeo. Muito obrigado. Faz aquilo que a gente sempre pede, né? Dê o seu like, compartilhe o vídeo com o seu amigo cruzeirense, familiar, que você conhece, dá uma força para o canal aí, que a gente precisa para continuar o canal funcionando, com seu apoio, né? Sempre. Além de você dar o like, compartilhar, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda. É importantíssimo também, a gente precisa de mais assinantes para continuar fazendo esse trabalho aqui humilde de torcedores. Nós não somos comentaristas, não somos especialistas, não somos jornalistas, não somos nada. Somos torcedores fazendo o melhor que a gente pode aí para trazer a nossa opinião e a sua opinião também, porque a gente espera que você também participe das nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e também aqui no YouTube. Deixe a sua mensagem aí, que à medida do possível a gente vai responder, tá bom? Muito obrigado mais uma vez e vamos com tudo, hein? Quinta-feira, domingo, fechar bem esse semestre aí antes da Copa. Um abraço e tudo de bom para você e para sua família. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até o próximo comentário. Ok? Valeu, galera. Tchau, tchau.